Ah, sim. Quer que eu inicie já, Vanessa? Já iniciou. Então Pode tá deixar. ótimo. Ótimo. Ótimo, tá bem. Começou. Perfeita, viu, Denis? Sim, estou sumida, tive problemas de saúde na família, mas agora tudo resolvido, graças a Deus, Fran. Gente, eu não vou abrir minha câmera porque a minha internet fica ruim, né? Melhorou o som? Melhorou. Agora melhorou. Então, maravilha. Boa noite a todos, né? Isso que é o mais importante. Obrigada para quem tá aqui. O pessoal vai chegando, mas a gente tem bastante coisa para falar. Então, nós já vamos começando, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Gonçalves, sou terapeuta floral já tem bastante tempo, sou a diretora da Uniflowers e eu estou aqui essa noite para conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto de consultores e consultoras de bem-estar da Uniflowers e para falar com vocês sobre o autismo e a importância do acolhimento, né? Para essa é uma deficiência, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Joseli, você começa daí, Flor? Sim, pode mandar aí os slides, Van, pode começar. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada por todos estarem aqui, alguns já conhecidos, outros não. Quem for a primeira vez, pode colocar aí no chat, se foi indicado por alguém, tá bem? Que veio aqui para participar com a gente dessa noite, um tema tão especial, né? E assim, para conhecer também um pouquinho do programa, né? A gente vai falar do tema e também vamos falar um pouquinho do programa de consultores de bem-estar. E, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade e fiquem à vontade de participar com a gente, tá? Dúvidas que forem surgindo, utilizem o chat, tá bem? E a gente vai seguindo aí da melhor forma, que seja proveitoso para todos nós, tá bem? Para quem não conhece a Uniforme... Roseli, para quem ficar até o final, a gente vai ter um sorteio, né? Como todo mundo, então, para quem ficar aqui, for consultor de bem-estar, correr, né? Há um brinde no final, que a gente sempre tem. Né? Isso, eu só vou reforçar aqui, porque sua voz falhou um pouquinho, Van, obrigada pelo lembrete, tá? Então, quem for consultor e ficar até o final, participa do sorteio. E quem não é consultor e se tornar consultor durante a nossa apresentação hoje, também participa desse sorteio, tá bem? De um voucher aí de um produto bem legal para vocês aproveitarem, tá? A Andréia entrou agora, bem-vinda, Andréia, boa noite. Então, gente, apresentando um pouquinho da Uniflowers, né? Quem que é a Uniflowers? Uma empresa familiar que trabalha com o bem-estar, que quer levar o bem-estar para as pessoas através de produtos naturais e de produtos feitos com muito amor, com muito respeito a todos. E a nossa missão é essa, né? Ser um agente de transformação na vida das pessoas, levando a saúde e o bem-estar por meio dos florais de Bach e também das nossas linhas de aromaterapia. E para isso a gente conta com vocês, para atingir o maior número de pessoas aí, levando esses benefícios, tá bem? Pode passar, Van. Eu vou falar um pouquinho aqui o que é ser consultora de bem-estar Uniflowers, né? Então, eu acho que quem está aí não é consultora ainda, a gente tem bastante consultora aqui, mas quem não é ainda, de repente pode ser, né? O que tem que se identificar, né? Um desses itens alguém se identifica aí, tem que gostar de ajudar pessoas, né? Que para trabalhar com florais de Bach é o carinho mesmo, e gostar de ajudar pessoas. Tá disposto a cuidar dessas emoções das pessoas dessa forma natural, como eu falei, né? E quem quer também agregar valor ao seu trabalho, por exemplo, tem psicólogos, tem psicoterapeutas que já fazem o tratamento do seu paciente, mas veem ali naquele paciente uma necessidade de um produto que ajude, que agregue aquele tratamento. Então, a Uniflower está aí para isso, né? O programa de consultores está aí. A gente tem vários consultores aqui
psicólogos, terapeutas, né, que às vezes pensam assim, nossa, vai conflitar com a profissão. Não conflita, gente, a gente só agrega. Né? O intuito mesmo é sempre ajudar as pessoas, e é para isso que a gente está aqui. Se você for consultor, essa é uma dessas oportunidades que você vai ter também. Tá? E o que é legal? Você mesmo planeja o seu horário de trabalho. Né? Eu vou dedicar X horas do meu dia para estudar tal produto, para indicar para as pessoas, né? E além de ter uma fonte de renda extra, óbvio, né? Isso também é muito importante. Então, esses são os tópicos de o que é ser um consultor, né? Quais são os nossos diferenciais? Gente, o nosso ganho é bacana, é acima do mercado, tá, gente? Vocês podem chegar com uma lucratividade de até 40%, então, mínimo 30%, 35% a 40% é o percentual máximo. Então, se você for ver, assim, fazer as continhas, ele dá uma diferença bacana no final do mês, né? Hoje, qualquer valor faz uma diferença bem legal. Tá? A gente não exige pedido mínimo para vocês. Tem que fazer pedido mínimo todos os meses. Não, né? A gente não exige. Vocês podem fazer o pedido que vocês quiserem. A única coisa que a gente dá uma dica é que, dependendo do valor em produtos, vocês não pagam frete. Então, o que é legal? Às vezes, juntar um número de pedidos, por exemplo, junta uns 20 dias, uns 15 dias, faz o pedido de uma vez, vocês têm um percentual de lucro maior e não paga frete, tá? Esse valor hoje é R$300 em produtos, tá? E fora, assim, o que a gente oferece para vocês? O workshop que está acontecendo hoje, todos os meses a gente tem um tema diferente, né? Que é o que eu falo, né? O workshop, gente, é uma ferramenta a mais de conhecimento para vocês, né? A gente, como a Vanessa falou, a gente não vai falar bem profundamente sobre o assunto, porque é um assunto gigante, que tem muitos detalhes. Mas a orientação que a gente dá aqui já vai com certeza ajudar vocês a recomendar um produto, né? Então, é uma informação a mais para vocês terem no momento de conversar com uma família que tem uma criança autista, uma pessoa autista, né? E tem o grupo de WhatsApp também, que eu estou por lá, a Vanessa está por lá para tirar as dúvidas de vocês, né? E a gente tem esse grupo de WhatsApp, tem a plataforma de treinamento, tem todos os produtos com vídeos gravados pela Vanessa, só não tem a linha aromaterapia, mas logo, logo vai ter, gente. Então, tem todos os vídeos lá sobre os produtos. Dúvida que vocês tiverem, chama a gente ajuda vocês a indicar produto para os clientes de vocês, né? Ou vocês podem também ter o acesso lá para assistir. Só na linha de aromaterapia que a gente pode ainda tirar as dúvidas ou qualquer outra dúvida que surgir, tá bem? Pode seguir, Ivan. Como a gente começa? O passo inicial é adquirir o kit. Pode ser o kit 1 ou o kit 2, né? Que tem o catálogo, o Serenidade Gotas, o concentrado e mais Rolon e mais a bolsa, né? Vocês adquirem o kit 1 ou o kit 2. A única diferença do 2 é que ele vai acrescentar um produto da linha Soul Aromaterapia, né? Ele vai um Soul Baby. Então, se vocês tiverem, por exemplo, alguém já para indicar ou para vender esse produto, a diferença do kit 1 para o kit 2 é pequena. Então, assim, é algo que compensa bem. O kit 1 é R$199 mais o frete, o 2 é R$139. Então, você vai ter um produto a mais, né? E com o valor, uma diferença mínima, uma diferença bem pouca. Então, o kit 2, a gente indica, lógico, você compra o kit que quiser, mas o kit 2, se vocês tiverem já alguém para ganhar em cima desse kit, já pega o kit 2 que vale mais a pena. Gente, vão ser 3 produtos aqui por R$139, tá? Mas qualquer um dos kits, vocês vão ser nossos parceiros aqui, tá? Pode seguir, Ivan. E, como eu já comecei aqui, né, já dei um spoiler antes, o que vocês podem fazer com esse kit? Vocês mesmos podem usar para conhecer, quem não conhece o produto,
Ou se já tem, às vezes, tem um conhecido que eu acho que, nossa, vai ser ideal o Serenidade para ele em gotas, já começa lucrando, né? Você já adquire seu kit e já pode vender o seu kit. Não precisa ali ficar, né? O que eu vou fazer com o meu kit? Já oferece, tá bem? Venda o seu kit e já recupera o investimento inicial. Já começa ganhando aí, tá ok? Diva. Aí aqui, quanto que eu posso ganhar? É como eu falei aqui, ó, o investimento inicial no kit 1, né? Que tem os 2 itens, o floral em gotas e o rolon. Você vai pagar um valor de R$ 99,00. Se você vender, já tem um lucro de R$ 10,50 nos 2 produtos, só já no kit inicial. E aí, ó, aquilo que eu falei, como um produto a mais por R$ 40,00, vocês já recuperam 3 vezes mais do que o kit 1. Então, vale a pena, de repente, estudar. E outra, vai um floral, gente, que é o Floral Baby da linha Soul. Ele é um floral muito bacana, porque ele tem lavanda. A lavanda, eu falo que ela, como a Vanessa fala, né, é um coringa de todo mundo. Quem não precisa de uma lavanda aí? Então, é um produto que ele tem o nominho Soul Baby, mas não é só para bebê, né? É para todo mundo. Então, é um produto coringa mesmo, que é muito fácil de vender por causa da qualidade e dos diversos benefícios que ele tem, ok? Vamos, Van, seguindo. Quanto que eu preciso vender para ter lucros? Gente, aqui é só um pequeno exemplo, tá? Se você vender um produto por semana, falar, vamos planejar para vender um produto por semana, para começar a conhecer, vocês já conseguem ter lucro. Obviamente que aí é muito pessoal, né? O que é legal a gente entender? O quanto eu preciso vender, mas o quanto eu estou disposta, o quanto eu quero fazer isso acontecer. Então, vai depender muito de cada um. Eu vou dedicar 2 horas do meu tempo para estudar os vídeos. Eu vou dedicar 2 horas do meu tempo para ler o material que eu tenho, que a Uniflowers disponibiliza para mim. Então, quanto mais a gente, obviamente, cada um com o seu tempo, quanto mais tempo você disponibilizar para isso, você vai ter mais lucro, com certeza, né? A gente também fornece as mídias para vocês divulgar nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Então, por exemplo, se vocês tiram 2 horas da semana para fazer isso, 2 horas por dia para fazer isso, obviamente o retorno vai ser muito maior, né? Então, esse um produto por semana é só um exemplo que a gente coloca aí para vocês terem ideia. Mas vai depender muito da disponibilidade de cada um. E, gente, dá para ganhar, né? Dá para ter uma lucratividade legal, tá? Oi, eu acho que não precisa nem mais, assim, nem 2 horas. O que é bacana, né? Como a gente tem o nosso catálogo virtual, você consegue mandar pelo WhatsApp, fazendo grupos, né, de divulgação, listas de transmissão, e ele tem tudo muito explicadinho. Você, às vezes, não precisa dedicar o seu tempo para né, explicar para a pessoa. Você manda o catálogo, ela vai olhar, ela vai se identificar com o produto e ela pede. E para a gente ter lucro, o que a gente quis colocar aqui é que não precisa de um esforço tão grande. Com um produto que você tiver de venda por semana, você já tem uma diferença legal. É lógico que o nosso foco como consultor, ele não é... eu falo que o dinheiro ele é sempre consequência, né? A gente sempre vai buscar fazer o bem, levar essa diferença para a vida das pessoas. Mas é lógico que é importante a gente também ter um resultado, né? Como a gente precisa aprender a dar valor também ao nosso trabalho, ao nosso tempo. Trabalho. Exatamente. E ter a remuneração pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo dedicado, ela é importante. Então, com um único produto por semana, você consegue ter um diferencial na sua vida e realmente fazer, né, uma diferença aí. Aqui a gente coloca um exemplo apenas, né, Joseli, para conseguir mensurar. E eu gosto muito da linha aromaterapia, acho que é uma linha que faz uma grande diferença, tem resultados
maravilhosos. No workshop passado, nós tivemos o depoimento, né, como é que é o nome dele mesmo, meu Deus? Eu não guardo o nome. Nós tivemos o depoimento do Marco, que foi o Marco consultor Antônio do mês, e ele faz um trabalho maravilhoso com a linha de aromaterapia, né? E aqui a gente faz uma conta básica para vocês poderem enxergar, né? Essa possibilidade. Então, se você trabalhar com um produto por semana, aqui a gente coloca 5 unidades, mais ou menos, mas poderia ser 4, um por semana. Você teria uma lucratividade aí no mês de R$100, R$104,70. Como eu falei, para mim, isso faz Instagram. Já dá uma conta de água, uma conta de luz. É uma diferença e é um produto por semana. Mas eu vou investir um pouquinho mais de tempo e eu consigo vender 8, são 3 unidades a mais apenas, né? Seriam aí 2 unidades por semana. Você já sai do nível de bronze, passa a ter 5% a mais de lucro, então o seu lucro aumenta aí R$91, né? De 104 para 95, quase R$200 de lucro, com 8 unidades vendidas. Mas se eu me dedicar um pouquinho mais e vender 3 unidades por semana, o meu lucro já vai para um outro nível, que é o nível ouro, e aí você tem 40% de lucro e o seu lucro passa de R$300. Então, já faz uma grande diferença com poucos produtos. Vanessa, mas esse é um produto mais caro, um valor maior. Beleza, a gente coloca aqui um produto que é mais barato, que é a linha em gotas, e aí você tem 10 unidades, por exemplo, que são 2 unidades por semana do floral em gotas, você tem um lucro de 124. Lembrando que no nível bronze não tem mínimo de compra. Um produto já faz a diferença. Que aqui a gente coloca um valor para vocês, né, de mínimo que é muito interessante de acordo com as pessoas que você atende. Mas se você vender 3 unidades a mais, você já entra no nível com mais 5% de lucro, e aí 35% passa a ter quase R$190 de lucro, né? E aí, com um pouquinho mais de tempo, vendendo aí 7 unidades por semana. Estão falando do negócio das vendas. Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou agradecer se puder fechar, por favor. E aí a gente tem 40% de lucro, então, também passando de 300, chegando a quase 350 de lucro. Então, uma possibilidade, né, bem interessante, que muitas pessoas elas mandam mesmo o catálogo somente, às vezes não precisam dedicar 2 horas, com 30 minutos, às vezes 40 minutos, fazendo uma postagem nas sociais, elas já conseguem ter esse resultado. Então, isso é muito bacana. O que mais, Joseli, que a gente pode acrescentar aqui? Esse mês, a nossa consultora foi a Tamara Queiroz. Parabéns para ela. Vamos bater palma aqui de longe, que a Tamara, infelizmente, está tendo um problema pessoal. Ela está aqui com a gente, viu, Vanessa? Ela está aqui. Ela não pôde gravar o vídeo, mas ela está aqui. Isso, eu ia falar que você não teve condição de aparecer. Você consegue falar com a gente um pouquinho? Você pode? Quer falar um oi para a gente, Tamara? Fico muito feliz. Estamos aqui em oração por ela, pela família dela. Que legal. Então, sua câmera, abre o microfone. Fica muito feliz, viu, pela sua dedicação. Esse mês, a Tamara, que consultora do mês de março, com muita alegria. Pode abrir sua câmera se você puder. Ela aí. Oi, Tamara. Delícia. Abriu o microfone, Tamara? Conseguiu. Ela está com o microfone
como é que chama? Ela tá sem o fone, acho que ela tá Tá conectando, aparecendo para a Vanessa. gente que ela tá com o fone de ouvido. Vamos ver. Vamos ver. Não, a gente não te ouve. Não, Ainda não. ainda não. Você vai ter que ver sair e voltar, porque aí você consegue mudar a ação. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo para você, Tamara. Não. Eu acho que não, ela tem que entrar novamente. Na hora que Eu acho que é no você entra, início. entrar com o microfone, com o fone de ouvido, você tá com a opção de Ô, Tamara, se você conseguir, sai e entra novamente. Aí no momento de você entrar, você consegue conectar o fone, tá? Aí até o final, mas volta, hein? É para voltar. Ah, não tá escutando. Deixa eu escrever aqui. Você vai escrever, Vanessa, para ela? A Vanessa tá digitando. Então, pessoal, enquanto a Vanessa digita aqui, ela está tentando falar com a nossa vencedora aqui, nossa consultora do mês. Quem não conhece o programa, então esse é um dos nossos diferenciais também. A gente reconhece quem se destacou durante o mês, tá? A gente tem esse cuidado aí, que é sempre bom a gente ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, né? E, assim, em relação à dedicação de cada um, vai ser muito específico mesmo para cada pessoa. Né? Mas a gente fornece, como a Vanessa falou, a gente fornece todo o material, e aí, dependendo do que você quer atingir, você determina o tempo que você faz o seu trabalho para ter os seus ganhos, né? Para atingir mais pessoas. Mas vamos ver aqui. Viviane de Lima está sem áudio. Vamos ver se ela consegue. A Tamara acho que não está vendo. Não dá para escutar. Se você tentar entrar de novo, eu acho que ela. Como é que vai ser? Vamos seguindo, né, Van? Aí, de repente, se ela entrar de novo. Vamos ver. Aqui aparece que ela vai ver se ela volta. Tudo ao vivo, né, gente? Isso que é legal. Vamos ver se ela... E aí ela consegue áudio. Mas é com muita alegria que a gente né, da Tamara, do Marco, Cine, da Patrícia, né, todos que já passaram por aqui. Muito importante para a gente, para mim, assim, eu fico extremamente agradecida. Ó, a Tamara, vamos ver. Porque a nossa missão, cada vez. A Tamara, tá obviamente, bastante. foi está falhando muito. Tá, Van, tenta só falar um pouquinho mais devagar, que eu acho que funciona mais. Tamara, esse conseguiu o nosso primeiro lugar em vendas, mas assim, de forma a gente deixa de reconhecer o trabalho de cada uma de vocês nesse mês, da quantidade de pessoas atendidas, a quantidade de pessoas que puderam se beneficiar com os florais, com a terapia. Tem sido um trabalho maravilhoso mesmo, e eu sou muito grata
todos vocês por esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. Vamos ver se a gente consegue. Que a Tamara... Voltei, muito bem. Tenta abrir agora o som, Tamara, para você falar com a gente. Vocês me ouvem? Agora sim. Boa noite, amados! Que energia boa! Boa noite! Boa noite, assim, contando assim um pouco da minha história, talvez minha vida não seja realmente ainda da consultora tete a tete, mas porque realmente estou no início, mas porque eu estou me formando terapeuta e porque estou passando por uma síndrome do pânico, e Deus me direcionou de uma forma maravilhosa para os florais de Bach. E me emociona porque isso tem sido para mim uma bênção muito grande de viver com tremores. E quando eu passei o Serenidade, eu vi esses tremores desaparecerem. Quando eu mostrei para meu marido, ele botou os olhos tão grandes, eu disse, está vendo como Deus é bom? Como Deus é maravilhoso. E Ele direciona pessoas abençoadas para abençoar a sua vida. E para mim, amados, o Florais de Bach Uniflower é uma bênção maravilhosa em minha vida. E por que eu fui a consultora? Porque eu já sei 10 pessoas que eu irei abençoar, mas minha mãezinha teve internada porque pegou um vírus, mas são pessoas que eu sei que vou abençoar, vou conversar, e são pessoas que eu já tenho todo o direcionamento para que sejam abençoadas, tenham suas vidas transformadas por esta grande bênção chamada Uniflower. Eu só tenho gratidão a vocês, gratidão ao carinho, gratidão ao cuidado, gratidão ao amor que me receberam. Muita, muita gratidão. Que Deus continue abençoando grandemente para que vocês continuem a abençoar vidas como a minha. É só isso. E que Deus abençoe sempre, amadas. Deus abençoe sempre. Obrigada, Tamara. É possível dizer que eu não estou Tamara. chorando, né? Não precisa, Vanessa. Não precisa. Glória Tamara, a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Tamara? Por você, Tamara, porque eu sei o que você passa. E eu sei a dor que você tem, a síndrome do pânico. Eu puro como é dolorido. Tá falhando, Vanessa. Tá falhando bastante não a sua só fala. a mim, ao doutor, né? Pelo que através aqui da Uniflower chega até você, e eu sou muito grata por você aparecer. Eu fiquei de pena. Eu sinto, né, do que ela falando e ela não poder estar com ela lá, que era ela agora. Estava que a gente você não as positivas. Puxa, Vanessa, é uma pena que não dá para ouvir o que você está falando, Vanessa. É uma pena, não está dando para entender. Mas assim. Meu Deus. E eu vou fazer a ligação pelo WhatsApp. Vamos tentar? Tá certo. Mas, Tamara, eu imagino assim, lógico, eu não vou falar o que a Vanessa estaria falando, porque cada um tem o seu sentimento muito específico, mas eu imagino e sei da emoção da Vanessa, pelo que eu a conheço, né? E estar aqui na Uniflowers, a gente ainda não se falou por vídeo, a gente só se fala pelo WhatsApp aqui, eu sou a Joseli, né? Então, assim, é muito importante para a gente ver que realmente tudo o trabalho com carinho que a gente faz
tem esse resultado, né? Muitas pessoas ainda não acreditam, mas a gente tem você, a gente tem todas as outras nossas parceiras que estão aqui nessa noite aqui compartilhando cada emoção. E quando você procurou a gente, que eu fiz o questionamento por que você se tornou consultora, você falou da sua síndrome do pânico, dos seus problemas, né? Foi algo que a gente pensou, puxa vida, é mais uma pessoa que a gente vai ajudar. E a gente ajuda uma pessoa e você ajuda mais 10. E essas mais 10 ajudam mais 10. E é assim que a gente vai seguindo, né, com o nosso propósito de ajudar as pessoas, e é o que a gente quer. Tamara, muito obrigada mesmo. Assim, é só uma emoção do seu depoimento. E todo mundo que está aqui está te mandando parabéns aqui. E as energias nossas aí vão chegar para sua família. E tudo vai ser melhor, tá bom? Amém. Amém. Gratidão. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês, amados. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigada mesmo, gente. Então, pessoal, eu vou esperar a Vanessa voltar, né? Acho que ela saiu um pouquinho aí para ver se ela consegue. Você tá aí, minha flor? Tá tudo bem? Eu tô aqui chorando. Tá tudo bem? Está. Vou tentar fazer uma ligação por WhatsApp e eu vou usar o Denis e talvez fique mais leve, tá bom? Tá bom, Vanessa. Tá bem. Tá ok. Belezinha, vamos lá. Vai lá. Vou começar a falar por aqui e a gente tenta... Joseli, você quer tentar fazer com o teu WhatsApp? Será que dá certo? Fazer com o meu WhatsApp? Como assim, Van? Não entendi. Eu te ligo. Você me liga? Pode ser, a gente tenta. Meu telefone está aqui na mão. Pode mandar ver. Liga no meu particular. Tá bom, um minuto. Peraí que o Denis está me ligando. Pronto, ó, vou conseguir por aqui. Conseguiu? Pessoal, tá sendo um dia bem especial. Bem especial, viu? A emoção aí da Tamara, da Vanessa, de todos nós aí. Um tema muito especial. O Mercúrio retrógrado está especial, mas vamos seguindo, gente. Quem está aqui pela primeira vez? Eu acho que não tem. Tem alguém aqui pela primeira vez que não é consultor? Tem alguns nomes aqui que eu não conheço. Gente, quem gostar da nossa proposta e quiser se tornar um consultor, tá? Durante o workshop, eu vou colocar aqui o nosso site, pode entrar no site, adquirir o kit que participa do sorteio até o final do nosso workshop, tá ok? É só acessar o site e comprar o seu kit e falar, comprei. E aí a gente coloca o nominho de vocês aqui, né, no sorteio, tá bem? Já a Vanessa volta para a gente continuar aqui. Para a gente continuar. Denis, a gente está... Denis? Ah, chegou, Vanessa. Vamos lá, agora vamos seguir. Lá a tecnologia. Vamos lá, vamos tentar. Gente, desmistificando o autismo e a importância do acolhimento. Denis, eu acho que está com um pouquinho de eco. Isso.
Eu estou com o meu microfone. É que a gente vai acertar. Peraí. Espera só um pouquinho. Uia, uia, uia. Pronto. Acertou, Denis? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, gente. O que é o autismo? Falando um pouquinho para vocês da minha experiência, não sei se está com um eco, não sei, me avisem se ficar ruim. Tá? O autismo, ele está dentro do transtorno do espectro autista. Na verdade, ele é uma síndrome comportamental que ela vai ser caracterizada pelo déficit na área de comunicação e socialização, por padrões de comportamento, interesses ou atividades que são restritas ou repetitivas. É chamado de TEA, né? Porque ele é muito amplo. Antigamente, nós tínhamos o autismo separado. Cada uma das... Deixa eu ver se eu abaixo aqui o meu som. Peraí, gente. Estou tendo retorno, pode ser meu aqui. Peraí. Vamos ver se assim fica melhor. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Vanessa, está melhor. Fala mais um pouquinho. Estava muito ruim para mim. Então, o TEA, por que é TEA? Né? Porque o autismo, antes era tudo separado. Né? Nós tínhamos o autismo, nós tínhamos o TDAH, nós tínhamos a síndrome de Asperger, era tudo separado. Hoje, o autismo ele tem vários níveis, né? Ele tem vários tipos. Então, foi hoje dado como um nome, né, de transtorno do espectro, porque ele é muito amplo, né? E assim como o TDAH, a dislexia, a síndrome de Tourette, entre outras doenças, o transtorno do espectro autista é considerado uma neuroatipia, ou seja, são pessoas que têm um desenvolvimento neurológico e a funcionalidade cognitiva para os padrões típicos da população. Então, a grande maioria tem a chamada neurotipia, né? Que na verdade, que os neurologistas, psiquiatras explicam, é que a grande maioria das pessoas tem um certo número de ligações neurológicas. E com neuroatipia, essa quantidade de ligações neurológicas, as conexões neurais dentro do cérebro, elas são diferentes, elas são, na verdade, maiores para quem tem a neuroatipia. Então, para uma pessoa normal, por exemplo, vou dar um número que não tem nada a ver, só para vocês saberem. A pessoa normal teria 100 ligações neurais, o neuroatípico tem 1000. Então, é aí que está a diferença na capacidade cognitiva e também no desenvolvimento neurológico dessas pessoas. As causas, elas são desconhecidas, né? Alguns estudos sugerem que os resultados, né, que o TEA, ele é um resultado de uma combinação de fatores genéticos, ou seja, um fator hereditário, mas também pode ser desenvolvido por questões ambientais. Mas, de verdade, não tem ainda uma verdadeira resposta da onde vem, por que algumas pessoas têm a neuroatipia ou não, né? Seguindo aqui, o TEA pode
ter 3 tipos. Tem que é o tipo clássico, que são aquelas voltadas para quê? Ausência de contato visual, dificuldade de compreensão, entre outros, né? Aqueles comportamentos repetitivos, que é o clássico do autismo. Temos o TEA de alto desempenho, que era chamado antigamente da síndrome de Asperger, mas como eu disse, que todas essas neuroatipias, elas são, no caso do TEA, de comportamento e de dificuldade, né, de sociabilização, elas foram englobadas dentro do espectro autista, né? Os autistas de alto desempenho têm a facilidade, né, verbal, de comunicação verbal, muitos desenvolvem até do olhar, os olhos, etc. Mas eles enfrentam os desafios da compreensão da comunicação não verbal e até mesmo na dificuldade de interpretação das nuances sociais, mas como, por exemplo, piadas, quando a pessoa fala coisas com segundo sentido, duplo sentido, né? E a dificuldade social também, que é uma característica que a gente vai falar daqui a pouquinho. E existe o terceiro tipo, que na verdade é o de mais difícil diagnóstico, que é chamado de distúrbio global do desenvolvimento sem especificação, que é um terceiro tipo de TEA, que é de difícil diagnóstico, porque é muito amplo, né? Ele não ter um comportamento específico, tá? Aí nós temos os diferentes níveis de suporte, que essa que é a grande diferença do autismo, né? Os autistas de nível de suporte 1 são aqueles que têm dificuldade, assim, de iniciar uma interação social, ter um comportamento repetitivo, ter independência limitada. É claro que aqui são alguns aspectos, de novo, como eu falei, há uma amplitude muito grande, uma diversidade muito grande. Então, normalmente, caracteriza-se de autista de nível 1 aqueles que precisam de praticamente nenhum ou de pouca ajuda profissional, né? Já o autista de nível 2, ele precisa de mais acentuado na comunicação, na interação social, que tem comportamentos que interferem com a função, e são aquelas pessoas que você olha e você já percebe uma diferença ali para o observador. Uma pessoa já apresenta uma característica de comportamento diferenciada, um olhar diferenciado, e essa pessoa precisa de um suporte profissional maior. E os autistas de nível 3 são aqueles pacientes que já apresentam graves deficiências de funcionamento, comunicação inexistente, comportamentos que vão interferir bastante na sua função, né, com extrema dificuldade de lidar com mudança. Estes dependem amplamente de ajuda profissional, né? Que mais que a gente pode acrescentar aqui? Com relação às estatísticas, né? Cada vez mais o número de autistas, né, tem aumentado, tem tido um aumento significativo nos últimos anos dos diagnósticos de autismo, né? Mas a gente sabe da dificuldade que tem de se diagnosticar, principalmente os autistas de nível de suporte, do nível 1 de suporte. E isso, obviamente, influencia as nossas estatísticas reais. Mas, já a Organização Mundial da Saúde estima-se que cerca entre 160 crianças em todo o mundo em transtorno do espectro autista. No que diz respeito ao Brasil, estima-se que seja de 1% da população brasileira seja o transtorno do espectro autista. Das crianças, a última estatística que eu observei é que de 1 para cada 5 crianças brasileiras estão dentro do espectro autista.
acho que é importante, eu quero compartilhar com vocês, que eu fui diagnosticada com autismo há 1 ano e meio, aproximadamente, autismo de nível 1, né? Porque nem eu sabia. Mas aí a gente, isso partiu, obviamente, do diagnóstico da minha filha, que vinha enfrentando questões, principalmente de relacionamento, né, de amizades, de relação mesmo dentro da escola, né, sempre com muita dificuldade social, principalmente, compreensão de mundo, né? A gente sempre observava a minha filha um pouco mais criançona, como a gente diz, né? Mais inocente e sofrendo muito com as amizades, com as questões sociais, né? E aí, a partir do diagnóstico dela, com a psiquiatra, né? E depois ela fez as avaliações com uma equipe multidisciplinar, eu fui ouvindo e falando, puxa, está me fazendo sentido, né? Parece que eu estou vendo a minha vida sendo explicada e as minhas dificuldades que eu enfrentei ao longo de toda a minha vida foi fazendo sentido para mim. Então, não vou dizer para vocês que eu conheço, que eu sei tudo sobre o autismo, porque estou longe disso, mas muito daqui que eu leio, que eu vejo, que eu fui buscar entender, compreender até pelo autoconhecimento e saber quem eu sou, né? Porque o impacto é que, meu Deus, né? E agora, né? Quem sou eu? Mas vem fazendo o sentido de poder se compreender, né? De poder saber como é que a gente funciona e de onde vem, né? As situações. Então, disso que eu vou contar para vocês aqui, eu vou falar um pouquinho da minha história, também das características, tá? Até trocando um pouco da minha experiência de vida. Então, dentro das características do autismo, né, dos vários graus, níveis, com diferentes níveis de gravidade, de comorbidade, porque o autismo em si, a característica dele é a dificuldade de estabelecer as interações sociais, a questão de interesse compulsivo por alguma coisa, que a gente chama também de hiperfoco, né? E a presença de comportamentos repetitivos. Então, o autista, no meu caso, de nível 1 com alta habilidade, né? Eu e minha filha temos o que era antigamente a síndrome de Asperger. O hiperfoco é uma coisa muito importante que o autista tem e que você pode observar nas crianças, principalmente, né? Então, a criança pega alguma coisa, ela vai ficar brincando com aquilo por horas. Aí você fala, imagina que meu filho é autista, ele é extremamente interessado naquilo que ele faz, né? Ou gosta de ficar fazendo coisas repetidamente, que essa é uma das características do autismo. No meu caso, eu achei interessante porque eu não tenho o autista em si, realmente ele balança o corpo, ele tem alguns desses movimentos involuntários. E depois eu fui perceber que eu tenho as mãos. É que, infelizmente, eu tive que fechar meu áudio, meu vídeo. Eu acho que agora eu consigo, talvez, né, ter o vídeo. Mas tudo bem. A minha mania é com as mãos, né? Eu tenho movimentos repetitivos com as mãos. E o que eu percebi também é na minha fala. A minha fala, às vezes, eu hoje observo que, às vezes, eu repito a mesma fala algumas vezes. Então, se vocês agora pararem e prestar atenção, vocês vão perceber que é um cacoete que eu tenho e eu não percebia antes, mas hoje eu já percebi e a gente tenta controlar, né? Então, de modo geral, o que uma pessoa autista ela pode apresentar? Isso, gente, não significa que todo mundo tenha do mesmo nível, tá? Mas o comportamento agressivo, existem explosões de energia no autista, né? O autista, ele vai somatizando, ele somatiza, de repente, ele solta um comportamento que você fala, nossa, né? É uma agressividade que você não sabe nem de onde vem. Mas por quê? Porque a quantidade de estímulos é muito grande, então ele acaba tendo uma reação agressiva até como proteção.
A falta de contato visual com outras pessoas, isso não é presente em todos os autistas, tá? Eu e minha filha, por exemplo, eu consigo fazer contato visual pelo tempo que for necessário com qualquer pessoa. A minha filha também. Então, isso não é uma característica de todos os autistas. Irritabilidade, isso tem também as oscilações de humor, etc. Repetição de palavras e assuntos, como eu comentei com você. A imitação involuntária de movimentos, às vezes você não percebe que faz isso. Ser hiperativo, o que confunde o autismo com o TDAH, né? Isso é um diagnóstico errado, muitas vezes, e que se deixa de dar o atendimento adequado para o autista. A dificuldade de aprendizagem para os níveis, obviamente, de suporte 2 e 3, às vezes para o nível 1 também. Dificuldade de lidar com mudança é uma característica também de alguns autistas. Mudar de plano, sair para um lugar, de repente tem que ir para outro, mudar de casa, mudar de horário, mudar de escola. Todas as mudanças, elas são muito difíceis. Que mais? A gente tem a perda da fala, algumas crianças atrasam muito na capacidade de fala, ou então não tem mesmo a fala, né? Isso é uma característica do autista, que não é única, porque a minha filha, por exemplo, ela falou com 10 meses, né? Então, para vocês verem como para cada pessoa nós temos que lidar com o indivíduo. A manifestação de emoções extremas, aí vem junto com a questão da irritabilidade, por exemplo, você também pode ter crises de choro absurdas, né? Assim, do nada, de repente começa a chorar, né? Isso é uma característica do autista. Falta de atenção, de novo, confundindo com TDAH. O interesse intenso em coisas específicas, aqui é o hiperfoco. Então, a gente oscila, né? Existem autistas que têm uma capacidade de abstração, que também se chama de hipofoco, absurda, e do outro lado tem o hiperfoco, né? Então, são os dois. Desconectar com o mundo e se conectar com algo, até como forma de proteção. A depressão é muito característico para autistas. Falta de empatia. Eu acho que eu coloquei, mas eu vou falar da falta de empatia. Depende do observador, né? Muitas vezes o neurotípico interpreta como falta de empatia, o neuroatipo interpreta como necessidade de se proteger, né? Então, o fato, às vezes, do autista não se conectar da forma que você se conectaria não é falta de empatia, mas às vezes é um excesso de informações, né? É uma necessidade de isolamento. Eu não sei se tem pergunta, Joseli, qualquer coisa você me fala, tá? Ser muito ansioso também é uma característica do autista, costume, principalmente em crianças, de andar na pontinha do pé. É uma das coisas que os pediatras perguntam. O seu filho anda na ponta do pé? Essa é uma coisa que a Sofia tinha. Ela vivia andando na pontinha do pé, assim, desde pequenininho. Hipertiques e manias nervosas, roer unha, por exemplo, é uma dessas características. Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, coloca aqui. O Denis já tinha falado. Coloca aqui para mim, tá bom? E o diagnóstico? Gente, o diagnóstico é extremamente difícil de ser feito, mas ele é essencialmente clínico, né? E o ideal é que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, né? Obviamente, a avaliação médica, sempre fatores, né, como alteração de sono, apetite. Normalmente, o autista, ele tem dificuldade com texturas, cheiro, sons, cores, eles são extremamente sensíveis, né? Eles incluo eu aí. Então, a questão do apetite é muito complicada. Às vezes, coisas pastosas, coisas picadas.
tudo depende. Então, o apetite da criança ele é interrompido, o sono é muito ruim, a questão de consciência mesmo, de observar, né, se a criança, o adulto também, se ele está consciente do seu redor, a marcha, que é o caminhar, questão da agressividade, a agitação psicomotora. Então, o médico ele é capaz de avaliar esses aspectos. Nem todos os médicos, tá? Então, isso é importante colocar, que você precisa, se existe uma desconfiança, é necessário procurar que a gente entenda do TEA. A avaliação psicológica, avaliar os comportamentos e as habilidades cognitivas, a avaliação de fonoaudiólogos, para as habilidades, dificuldades de comunicação, linguagem, fala, audição. Eu tive um caso, só completando aqui, a avaliação psicopedagógica, que é para avaliar a capacidade de aprendizagem, enfim. Mas eu tive um caso de uma paciente minha, que ela tinha um bebê, e isso é muito importante, gente. Nós, como terapeutas, como mães, enfim. O diagnóstico, quando ele é feito cedo, né, alguns sites eles falam de 18 meses, que seria 1 ano e meio, né? Mas eu já vi outros sites que falam até 3 anos. Por quê? Porque nessa fase é quando o cérebro da criança está desenvolvido. Então, qualquer ação com uma criança, o TEA, esteja dentro do TEA, nessa fase, até os 3 anos, você impacta no desenvolvimento dessa criança para o resto da vida. E foi o caso dessa minha paciente, que ela era minha paciente, mas obviamente comentava do bebê e não sei o quê, e o menino com 2 anos ainda não falava, apresentando as dificuldades de alimentação, essa questão de eu vi ele andando na pontinha do pé. E aí, nessa fase, foi quando minha filha, a gente descobriu o autismo dela em outubro de 2022, e foi caso que eu estava no meio do diagnóstico da minha filha, e eu atendendo ela, e eu vi o menininho andando na pontinha do pé. E aí eu perguntei, né, como é que está a alimentação? Ela falou, Vanessa, eu sofro demais, porque ele não come. Cada vez é uma coisa, ele agora come sopa, daqui a pouco ele não quer mais sopa, ele come outra coisa. Ele não fala, e eu chamo, às vezes, ele não me olha, ele me ignora completamente. Porque você já descartou problema auditivo? Já descartou qualquer tipo, já levou um fonoaudiólogo? Já. Aí você ela caiu para trás. Eu falei, pois é, isso é claro que eu estava com a minha filha, descobrindo, né, o autismo dela, o meu, e eu falei, olha, faz o seguinte, procure um lugar, vamos tentar olhar essa criança com um olhar mais amplo, porque se o seu filho for autista, ele tem 2 anos, você tem 1 ano para tratar essa criança e fazer com que mudar completamente, né, a vida dele. E foi maravilhoso, porque ela descobriu, assim, foi um processo de 6 meses, ela conseguiu psicólogo que fez todo o tratamento, porque ela tratava em posto de saúde, e no posto de saúde, infelizmente, eles não deram esse acolhimento para ela, mas ela conseguiu um psicólogo que fez o diagnóstico, e aí, com o diagnóstico do psicólogo, ela conseguiu o pediatra e todo o apoio psicológico, e ela começou com o tratamento fonoaudiológico do menino. E em 3 sessões com o fonoaudiólogo, ele começou a comer melhor, ele já começou a responder. Foi assim, um milagre, porque não foi milagre, teve muito trabalho, teve muita gente envolvida no processo do filho dela. E assim, eu ajudei com floral, o menino começou a tomar floral e começou a ajudar no aprendizado, ajudar com a ansiedade, etc. Então, foi um processo multidisciplinar mesmo, e o feito dele em 2 meses foi maravilhoso. E, obviamente, continuou com o tratamento, porque precisa, né? Ele é autista de nível 2, né? Mas já teve, com o apoio, com o tratamento correto, o menino teve um desenvolvimento absurdo, né? Então, isso é muito importante.
deixo isso para vocês, quanto antes a gente observar, quanto antes a gente correr atrás, a chance de ter, né, sucesso no tratamento de cada vez maior, tá? Principalmente nos casos dos níveis 2 e 3 do autismo. Os tratamentos, né? O TEA, gente, como eu falei, cada pessoa é uma. Né? O meu tratamento é diferente da minha filha, que é diferente desse menino. Cada pessoa tem que ter o tratamento. E a floral, a gente tem um diagnóstico, né? Como neurológico, mas é um indivíduo, cada um vai dar uma abordagem diferente, cognitiva, quanto social, quanto comportamental, específica. E muitos tem que ser de forma gradual, porque não adianta eu querer fazer um tratamento top para uma coisa que precisa do desenvolvimento, né? Então, ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, com terapia ocupacional comportamental, a psicoterapia e junto à terapia holística em função horária, né? Os resultados são maravilhosos. E aí existem diversos tratamentos que ajudam a minimizar os sintomas, né? Que nós estudo. Não existe medicamento para autismo, porque autismo não é doença. Como eu coloquei, é uma formação genética diferente, é uma formação física diferente. Né? Então, é uma deficiência, não tem cura. Tá? E também não tem um tratamento que seja geral. É preciso cuidar caso a caso, tá bom? De acordo com a gravidade da doença. E, assim, o que é importante? Eu vou falar de mim, né, agora. Eu faço acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, porque eu estou aprendendo a me conhecer. Como eu disse, eu tenho a questão que eu já identifiquei, que é a repetição, muitas vezes, dos meus pensamentos. Então, eu tenho, junto com a psicóloga, trabalhado as técnicas de compreensão disso, quais são os momentos que isso acontece. Então, eu vou aprendendo a me conhecer para cada vez não evitar, porque essa sou eu, mas muitas vezes é inconsciente. Mas entender como que eu falo, quais são os meus sintomas, para que cada vez isso seja mais controlável, né? Não me cause nenhum tipo de desconforto também. Então, isso é muito importante. No caso da minha filha, ela tem outros aspectos, né? Então, a sua, ela faz tratamento comportamental, ela está fazendo psicoterapia, ela está fazendo a terapia, né, com mates, enfim, porque para ela é um outro aspecto, né, do autismo, ela tem outras características. E ela tem o que a gente chama de doenças de comorbidade, né? A sua ainda tem o TDAH junto. Então, cada ser humano é um. Esse menino, como eu comentei, ele tem o autismo de nível 2, ele tem que ter um acompanhamento da fono, ele tem que ter um acompanhamento de fisioterapeuta por conta de desenvolvimento de movimentos, né? Então, gente, isso é muito importante a gente olhar a diversidade, tá? Ela é muito importante. O que mais que a gente vai falar? O ABA. Gente, essa é uma técnica que eu quero te trazer para cá, porque é uma abordagem que tem sido muito eficaz no tratamento de autismo de maior dependência, né? Para quem é nível 1, 2 e 3, que precisa de um acompanhamento de um profissional. E essa é uma técnica de nível 2 suporte, a Roseli está colocando também. Ela tem TEA de nível 2 de suporte e também TDA, a minha também. E essa Fran, 10 horas de... Perfeito, você já conhece. Feito aba. Vanessa, está falhando um pouquinho, voltou a falhar um pouquinho, viu, Van? No desenvolvimento e no progresso da saúde. E principalmente na forma de cognição, de tratamento. É uma técnica chamada análise de complicado, muito interessante.
se você gosta, né, essa é uma técnica que você pode também fazer, mas se você não é uma técnica que você pode indicar. Cada vez mais temos, graças a Deus, profissionais formados dentro dessa técnica. Muito bacana, né, Fran? Não sei se você gostaria de completar aí de como as pessoas ficam, mas eu tenho certeza que deve ter sido muito importante. Eu já comentei, fora nos Estados Unidos, né? E essa é uma prática que é feita em casa. O profissional ele treina em casa da criança, tá? Que ela tenha essa questão da mudança de ambiente. Sim, também. Mas porque, além de total segurança e não ter efeitos colaterais, para mim que o áudio foi desconectado. Vamos lá, vou ter melhora da qualidade. Vamos lá. O Denis, o que ele está escrevendo? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando um pouco, Vanessa. Tá, o Denis vai... Tá, ok. Só um instantinho, gente. A Vanessa já volta pra gente seguir aqui. Tem mais alguém aqui nessa noite com a gente que tem familiar, filho com autismo? Escreve aí pra gente no chat. Depois pode preparar suas perguntas, dúvidas, ou até mesmo compartilhar, né, alguma situação, algo que vocês achem importante, compartilhar aqui com a gente. Escrevam aí. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente cresce, né, gente? A gente ajuda, né? Oi, Norma, boa noite. Você voltou, né? Você tinha saído. Isso, compartilha com a gente aqui a experiência de vocês. Fiquem à vontade, gente. Enquanto a gente vai resolvendo aí o problema técnico que a gente está tendo hoje. Fiquem à Oi, tá me vontade. ouvindo? Tá voltando, Vanessa? Agora Não. sim. Conseguindo me ouvir? Sim, Van, pode seguir. Vamos lá, então. Beleza. Então, com relação aos tratamentos, com a terapia floral, a gente vê a terapia floral como um grande aliado, que além de ser seguro, além de ter efeito colateral, o floral vai trazer uma melhora na qualidade de vida dos autistas. Né? Vai trazer o equilíbrio emocional, principalmente para a ansiedade, para o estresse, para a angústia que normalmente acompanha, a depressão, ajuda na qualidade de sono, na redução de estereotipias, porque isso é muito, muito normal, como eu contei, o padrão repetitivo, sensibilidade auditiva, a comunicação e na fala, na agitação, na autonomia e no bem-estar. Tá?
Se vocês tiverem interesse, a gente pode, agora eu não vou conseguir fazer um aprofundamento nisso, mas se houver interesse de todos, a gente pode fazer um workshop específico com os florais para cada uma dessas questões. A Tatiana está dizendo que meu filho tem 12 anos, está dentro do espectro autista, nível de suporte, diagnosticado aos 3 anos. Essa época me tornei terapeuta floral e os florais são fundamentais no desenvolvimento dele. Obrigada, Tatiana, pelo seu depoimento. E eu vou dizer para você, como autista, eu usava os florais, principalmente nos momentos de mudança, na situação de muita ansiedade, e tem sido assim, realmente muito bom. Não é porque eu sou terapeuta, não, mas eu sinto a pele, assim, né? Às vezes o desequilíbrio que acontece, a minha filha também, e eles realmente ajudam bastante, né? Então, eu sou muito grata pelo seu depoimento que complementa aqui o meu. Muito obrigada mesmo. Continuando, gente, a importância do acolhimento, né? O que é muito difícil, eu acho, dentro da questão do autismo, é o acolhimento mesmo, que, claro que quando a gente tem um autista de nível 2, de nível 3, é muito fácil você identificar. Mas o autista de nível 3, principalmente, já tive casos de crianças que eu tratei, elas são aquelas que você não consegue falar não é, né? E elas gritam, elas têm aquele comportamento competitivo, as de nível 2 também, em alguns dos casos. E muitas vezes, quem não é autista, quem não tem filho, quem não entende, interpreta aquilo como uma postura, né, inadequada ou alguma coisa do tipo. Então, a gente tem e propiciar para aquela criança, para aquele adulto, não importa, para o autista em si, um acolhimento, ele é muito importante. A primeira coisa, né, é a gente tentar trazer essa compreensão, né, de que você precisa ser acolhido, né, na questão da singularidade mesmo de cada um, sem julgar, sem criar os estereótipos, sem o bullying, que é o mais difícil, acho que é uma das coisas mais complicadas, principalmente porque as crianças de nível 2 e 3, elas não, às vezes elas nem frequentam uma escola normal, né? Mas as crianças de nível de suporte 1, que é o caso da minha filha, deve ser o seu caso, eu não sei se a filha da Fran consegue frequentar a escola. Eu creio que sim, né, Fran? Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é que os autistas já têm o problema da dificuldade social, né? E muitas vezes essas crianças ainda estão separadas, elas estão sofrendo bullying, elas estão desrespeitadas. Então, o principal no acolhimento ao autista é buscar, principalmente, ambientes mais silenciosos, evitar a quantidade gigantesca de estímulos, né? Para que essa criança consiga ser incluída, consiga estar se sentindo segura, né? Então, na presença de qualquer autista, né, a redução dos estímulos é muito importante. Então, sempre estar atento. Se você for trabalhar com autistas, né, diminuir, né, a quantidade de barulho, de cheiros, de coisas, né, para que seja um ambiente acolhedor para essa criança, para esse adulto, enfim, e o respeito, principalmente, né? Então, isso é importante. Fala-se muito, né, da inclusão, mas essa inclusão, no caso dos autistas, principalmente em questão, você é autista, eu vou falar do caso de uma médica, né, que eu levei minha filha, e ela ficou tão frustrada, porque ela chegou, comentou, ela está com depressão, né, o que é característica, ansiedade, e aí ela foi pedir ajuda para um psiquiatra, porque precisa de uma medicação para isso. E a psiquiatra falou, imagina que você é autista, você olha nos olhos, né? Então, infelizmente, a ignorância, ela preza, e não é só quem não é da área médica, né? Inclusive dentro da área médica. Então, a gente tem um acolhimento adequado, é muito importante, e somente tendo informação é que a gente consegue diminuir como é que eu posso chamar isso?
a segregação, né? A discriminação, o julgamento. A Noemísia está dizendo aqui que ela tem um sobrinho neto que apresenta características como a questão do apetite e déficit de atenção. Fica distante no mundo dele, ele está fazendo psicoterapia. A essa altura, o psicólogo já fechou o diagnóstico. A impressão, a maioria dos casos, se dá com o sexo masculino. A Noemísia não. Normalmente, no sexo masculino, ele é mais óbvio. Porque as crianças do sexo masculino, né, as mulheres, assim, fica muito mais clara a presença do autismo do que nas meninas. O que acontece é que a mulher, né, e aí ela desde a tenra idade, nós temos a tendência de cumprir diversos papéis. Então, exato, o que a Francine está dizendo, o diagnóstico masculino ele é mais fácil. A mulher, ela tem, já de natureza, nós temos uma capacidade mental muito grande, é isso, e as meninas mascaram mais, então é mais difícil o diagnóstico na menina. Né? Nós, naturalmente, como mulheres, temos a capacidade de se adaptar às diversas situações, e inclui aí essa questão do autismo também. Isso foi uma das coisas que a psiquiatra comentou com a minha filha, de que, por ser mulher, a gente até nisso acaba tendo, não vou dizer força, agora me fugiu a palavra, ela usou, mas a gente tem um bichinho a mais, aí que ajuda a gente a mascarar. Então, principalmente o autismo de nível de suporte 1. E no caso, né, que for ainda, né, de síndrome de Asperger, que é acompanhado pela alta habilidade, então o fato de ter uma inteligência, né, um nível de inteligência maior, a capacidade de aprendizagem ela é mais rápida, e você burla teste, você consegue... são os chamados gênios, né? Existe uma série que meu Deus, do Sheldon, não sei se vocês já viram na TV, é o Sheldon e ele tem fugiu o nome agora, é uma série, alguém me ajuda aí, Big Bang Theory, isso mesmo, Tatiana, que o Sheldon, ele é autista, ele tem Asperger, né? E ele é considerado um gênio. Mas isso, tem o Young Sheldon também, exatamente. São os dois, se vocês quiserem ver. Teve uma série também de uma advogada que eu vi no Netflix, que é uma advogada autista, que é uma belezinha, e ela tem todos os estereótipos de autista mesmo. Ela é nível 2. Isso, tem o Young Sheldon, o Big Bang Theory, e tem essa da advogada extraordinária, exatamente, que eu recomendo muito assistir, porque você percebe ali, né, as características. Ela foi maravilhosa, assim, é uma série que eu recomendo muito, eu adorei. E tem um de um médico também, que é um médico autista, que ele faz diagnósticos, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas existem The Good Doctor, muito obrigada, Atypical também, isso. Só que o Atypical é bem pesado, né, Francine? Eu não gostei dessa série, não. Ele é bem pesado, mas também é uma série bem interessante falando sobre os autistas, né? O The Good Doctor é muito legal, é a fase brava de adolescência, exatamente. Mas são séries que quem tiver interesse de assistir, vale a pena. Eu acho que quanto mais a gente tiver o conhecimento, a gente tem mais acolhimento. Essa é a verdade. Seguindo aqui, a importância de criar os ambientes inclusivos e repetitivos é porque você tem um impacto positivo, né, nessas pessoas, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais compreensiva, né, com as pessoas, independentemente das diferenças, né, que a gente consiga prosperar e ser valorizado. Eu assim, fiquei um tempo, vou ser sincera,
eu precisei internalizar a questão do ser autista. Eu fiquei alguns meses, assim, foi bem complicado para mim, porque eu falava, meu Deus, né? Mas porque a gente tem um estereótipo, e eu falo isso de coração muito, muito sincero com vocês, né? A gente tem um estereótipo do autista associado com as deficiências mentais, né? O atraso mental, o atraso e aquilo, mas eu não sou assim, né? Aquele estereótipo que a gente cria, e aí depois você vai se informando, você vai indo atrás, você vai... Então, eu tive um período, para mim, principalmente, né, aos 46 anos, se descobrir autista não foi fácil, foi uma fase bem complicada para mim, mas hoje eu falo que foi muito importante eu ter tido o diagnóstico na minha idade, porque eu pude, como eu falei para vocês, né, eu pude realmente entender o que eu passei, as coisas, as dificuldades que eu tenho, e hoje, podendo entender as minhas deficiências, para mim fica mais fácil de superá-las. Então, eu pretendo, a partir de agora, falar cada vez mais nas redes sociais sobre isso, trazer mais informações sobre o autismo, compartilhar um pouco das minhas experiências, porque eu sinto que, ao fazer isso, eu também estou me conhecendo um pouco mais. E eu vou ser muito sincera. Os florais, a minha mudança, eu mudei de país, né? E eu vou ser sincera mais ainda. Essa é a minha 18ª mudança de casa, né? Não só Então, eu não tenho dificuldade com isso, mas a minha filha tem. Então, a gente acaba enfrentando uma... Eu, como autista, enfrentar a crise dela, para mim, é muito complicado, né? Então, eu tenho tido um aprendizado maravilhoso, os florais têm me ajudado muito, e eu acho que é uma forma da gente tentar o acolher, tem que ser nosso também, sabe? Então, vamos divulgar, vamos cada vez falar mais. Não deixa Nanisa, tenha certeza, né, que o seu sobrinho neto está sendo atendido, eu não sei a idade dele, ele já teve aí um diagnóstico, mas tenha certeza que ele seja atendido pelo maior número de profissionais, obviamente que não canse, mas que ele passe por a psicoterapia, a fonoaudiologia, que, se for preciso, contacta comigo para a gente poder ajudar a sua família, porque quanto mais ele puder ser acolhido, quanto mais ele puder, nessa primeira fase, principalmente, vai ser muito importante, tá? Seguindo aqui, gente, tem mais coisa para a gente falar ainda, já são 8h20, 9h20 para vocês. Como que a gente pode fazer esse acolhimento com os florais de aromaterapia? Lembrando que a gente vai tratar o indivíduo, tá? A gente, obviamente, não trata a doença, mas dentro dos florais já prontos da Uniflowers, o floral objetivo, ele é um floral muito bacana, porque ele ajuda no foco, né? Ele ajuda a lidar, legal, 7 anos. Ele ajuda a lidar com a autoestima, ele ajuda a diminuir as inseguranças, ele ajuda no aprendizado, que é muito importante. Ele trata medo, ele trata ele dá todo o embasamento, toda a força energética para essa criança na parte de aprendizado, de aceitação. Então, o floral objetivo ele é muito legal, tá? Depois, esse é o que eu tenho usado muito, tanto com a minha filha quanto comigo, que é o floral recomeço, porque ele é um floral da adaptação. E é uma das coisas mais importantes para a gente, é se sentir acolhido. E o floral recomeço, ele faz exatamente isso, tá? Então, ele vai ajudar nos momentos de crise, ele ajuda quando tem muita informação no ambiente, ele ajuda a lidar com o estresse, com a agitação. Então, ele é um floral que ele traz toda a calma, toda a segurança que o autista necessita, tá? Esse tem sido, para mim, meu amigão, assim, de verdade, desse tempo todo que eu estou aqui. E da minha filha também. Dentro da linha de aromaterapia, a gente tem o Kids Foco. Por que eu trouxe ele? Gente, o Kids Zen, eu estava conversando com a minha equipe, o Kids Zen também é maravilhoso, mas eu vou colocar o Kids Foco porque ele é legal para ansiedade,
ele ajuda na questão do hiperfoco, do hipofoco, da concentração, da hiperatividade. Ele vai também fazer, junto com o recomeço ou com o objetivo, ele vai trazer um equilíbrio muito bacana na parte de reaprender, por exemplo, a parte grit. Isso, por exemplo, junto com o objetivo, os dois são tudo de banco, como diz um amigo meu. São duas forças aí para o autista maravilhosas. Mas a gente tem também, para aquela criança que é mais agressiva, mais desafiadora, o Kid Zen, ele é perfeito. Vocês não têm ideia de como que ele acalma aquela criança de nível 2, 3, que é mais agressiva. O Kid Zen, ele é perfeito. Então, o Kid Foco para a criança que tem mais, que tende mais para um TDAH, que tende mais ao foco, à dificuldade de aprendizado, que tem para aqueles que têm mais dificuldade de lidar, né, com as mudanças e respondem a isso com uma intensidade muito grande, tá? Não coloquei aqui, mas eu acho que é válido a gente falar. O Kids Foco, ele tem os seguintes óleos essenciais. O cérebro, que auxilia nos casos de dispersão, nervosismo, estresse, melhora o funcionamento da parte cognitiva, capaz de tratar qualquer tipo de instabilidade, tanto emocional quanto física. O coentro, ansiolítico, antidepressivo, auxilia nos casos de ansiedade, agitação e depressão. Lavanda também ajuda pessoas com TDAH, com déficit de atenção, a ficarem mais concentradas, reduz a tensão nervosa, a irritabilidade, a ansiedade. A gente tem aqui a essência floral clematis, que desperta o idealismo, a ação, a calma, favorece a inteligência e o equilíbrio mental, trazendo foco para o presente. Então, que desfoco é muito bacana. E, em combinação com o floral objetivo, é maravilhoso, tá? Então, tem um efeito muito legal. Como recomeço, ele também é bom, porque aqui ele trabalha ansiedade, agitação, depressão, tudo isso. Um acolhimento que o começo traz. Então, tem uma combinação muito legal, é um kitzinho bem interessante. Qual a outra sugestão? O equilíbrio. Porque aqui é mais para aquela criança, ou até para o adulto, e eu falo do Kids Foco como criança, mas, por favor, entendam que a nossa linha ela não é restrita à criança. É que, por exemplo, o som equilíbrio, ele não é recomendado para a criança por conta da concentração dos óleos essenciais que ele tem. Ele não pode ser usado em criança, mas o Soul Kids Foco, Soul Kids Zen e Soul Baby, que é a linha para criança da Uniflowers de aromaterapia, ela pode ser usada em adulto. Tá? Porque elas foram feitas com a concentração própria para a criança. Agora, o Soul Equilíbrio, ele é de crianças a partir de 12 anos. Tá? Ele deve ser usado por criança menor que isso, por conta da concentração dos óleos essenciais. E ele vai auxiliar no controle do estresse e da ansiedade, despertando paz e calma. Esse é um óleo essencial, uma combinação de óleos essenciais, que a minha filha adora, porque ajuda muito a lidar com a ansiedade. Aqui, lembrando que a gente tem, no caso dela, além de toda a ansiedade do próprio autismo, ela ainda tem o TDAH. Dentro do Soul Equilíbrio, a gente tem o óleo de alecrim, que é um óleo essencial que clareia a mente, estimula o foco, a concentração e a memória, eliminando dúvidas e indecisões. Lemongrass combate a insônia, o estresse, a ansiedade, reduz a exaustão física e mental, combate a fadiga, estimula a memória, a criatividade, colhe, acalma e harmoniza. O manjericão é um reparador físico e mental, revigorante, revitalizante, é um tônico do sistema nervoso, promove a autoconfiança, energia e vitalidade. E aqui a gente tem o Rock Water,
que ele traz a liberdade de pensamento e ação, traz a flexibilidade, aceita as mudanças e reduz a sociedade. Então, esse daqui, ele é mais indicado adulto. Não é recomendado o uso à noite por conta do alecrim, tá? Porque o alecrim, ele deixa a pessoa mais animada. Então, apesar de trazer equilíbrio, ele não dá sono, tá? Ele combate a insônia, etc., durante o dia. E a hora que a pessoa chega à noite, ela vai conseguir descansar. Então, o lemongrass trabalha, que é o capim-limão, né? Mas o alecrim dá aqui o equilíbrio para não dar sono durante o dia. Então, a pessoa vai usar o seu equilíbrio durante o dia, principalmente nos momentos de mais ansiedade, de mais estresse, tá? E pode ser combinado também com os 2 florais que eu falei antes, tanto com o floral objetivo, quanto com o recomeço, tá? Dá para a gente combinar sem nenhum problema. E aí, a Joseli agora fala das promoções e campanhas. Oi, pessoal, vamos lá. Falar um pouquinho das promoções e campanhas que a gente tem aqui. Será que eu estou falando muito baixo? O pessoal está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Coloca um joinha aí, coloca um ok. Ah, então tá bom. Vamos lá. Aqui as promoções e campanhas que a gente oferece para quem são os nossos consultores, né? Quem está aqui já tem bastante consultor aqui hoje com a gente, as nossas parceiras aí, as campanhas que a gente faz, que a gente oferece para vocês. Então, assim, todos os workshops agora que tem esse tema, né? Que tem um tema específico, a gente vai deixar disponível as mídias desses workshops. Ô, Vanessa, pode seguir o próximo, que eu não tenho certeza se está nessa sequência, por favor. Você pode seguir o próximo slide? Ótimo, ok. Então, aqui, é isso mesmo. Então, assim, as mídias a gente vai disponibilizar para vocês, a partir de amanhã já, fazer a divulgação dos produtos que a Vanessa falou aqui, nas indicações, nas recomendações, né, para o autismo, né? Então, a gente tem os combos aí de algumas sugestões de tratamento, né, de utilização para os autistas. Ok? Então, vocês que são nossos consultores, vai estar disponível essa mídia lá no portal exclusivo de consultores, né? Vanessa, a gente segue com a promoção de desconto, Van, esse mês? Vê se ela Acho que ela não deve estar me ouvindo, gente, mas provavelmente sim, eu vou confirmar até o final aqui, mas a gente tem um desconto além aí para vocês fazerem a divulgação desses produtos neste mês, tá ok? Ah, aqui, confirmado, né, Denis? Isso mesmo, tá ok. Então, toda essa mídia eu tenho disponível para vocês utilizarem no WhatsApp, nas redes sociais de vocês, nos grupos aí de família, usem como vocês quiserem, vocês fiquem à vontade, tá bem? Aí tem a linha do Sou Equilíbrios. Ixi, tá passando muito rápido, peraí. Vixe, eu acho que tá tudo bem aí, Ivan, Denis, vocês estão... Isso, o Denis está confirmando aqui o desconto adicional de 3%. Então, além da lucratividade que vocês têm, meninas, nos produtos, 30%, 35% ou 40%, então, confirmando todos esses produtos da linha que é indicação para autismo, vocês ainda têm um adicional de 3%, tá? Então, vamos trabalhar e focar para ajudar mais pessoas e vocês terem a renda extra aí aumentada. Tá bem aí, ó, o desconto adicional de 3%. É que eu me antecipei, mas então tá tudo certo, tá ok? Então, a partir de amanhã, você já tem a disponibilidade aí de toda a mídia, certo? Pode seguir com o próximo, Denis ou Vanessa, eu não sei quem está com a apresentação. Ok. Aqui, mais um incentivo que a gente continua ainda é o Indique e Ganhe. Se vocês têm alguém que gosta do projeto, que tem tudo a ver com a gente aí, com a Uniflowers, para ajudar mais pessoas, para seguir aí como um depoimento assim emocionado da Tamara, né? Para seguir ajudando mais pessoas ainda, indique, gente, pode indicar mais pessoas para ser nossos consultores e vocês ganham um voucher de R$10 para utilizar no próximo pedido,
tá? Não tem limite. Quanto mais indicar, melhor aí para vocês e para a gente conquistando aí a nossa missão, tá bem? E também tem o reconhecimento da consultora do mês, né? Como eu falei no início da apresentação, a gente fazer um trabalho, né? Se dedicar a um trabalho que a gente gosta, é muito legal, tudo, mas um reconhecimento, a gente ser reconhecido é muito importante também, né? Então a gente traz esse diferencial também de reconhecer vocês, ok? E o prêmio para o reconhecimento é um voucher Serenidade, né? Para as consultoras, para a consultora que for destaque, tá ok? E esse voucher tem a validade para ser utilizado no máximo até 30 dias, sempre para o próximo pedido que vocês forem fazer. Então, assim, as regras são para quem está aqui, tá? Agora a gente vai fazer o sorteio. Ô, Denis, você consegue me habilitar para eu entrar com o sorteio? Para eu habilitar a tela aqui? Por favor. Fazer o... Agora sim. Eu vou preparar aqui o sorteio, gente, para quem está aqui. Ó, eu vou até confirmar. Consultoras, vamos lá. Francine, a Márcia, que é mais nossa consultora, a Márcia Estevam, né? Que ficou aqui, que virou nossa consultora hoje. A Norma, a Noêmia, a Tatiana Trajano, Mariana e a Cristiane. Gente, eu vou preparando aqui o material para fazer o sorteio. Oi, Vanessa. Consultora nova? Tem a Márcia aqui, Márcia Estevam. Ela, na verdade, não comprou agora, mas ela comprou durante o dia aqui comigo, com a gente, pelo site. Bem, seja muito bem-vinda, Márcia. Que legal. Muito a nossa aqui. Que legal. Tela, dá uma olhada. É consultor e que está até o sorteio. Ele pega lá e Ixi, está falhando bastante, Vanessa. Não dá para te ouvir, não, Van. Não dá para te ouvir. Pessoal, eu vou preparar o sorteio aqui. Já vou compartilhar a tela com vocês. Só mais um instantinho. Oi, Denis, acho que não está habilitado ainda. Vanessa, eu vou passar para você. Você consegue compartilhar aí? Só mais um instante, gente, que hoje a gente está com alguns probleminhas aí além. Oi, Joseli, tá me ouvindo? Oi, Denis, diga, não está indo, meu anjo. Está indo aqui, não está. Não... Vamos tentar novamente, espera aí. Tá.
Eu acho que caiu aqui minha conexão. Ah, não, voltou. Joseli, ó, eu vou tentar te colocar de Oi. novo como apresentador, tá? Tá bem, Quando Denis. você é o apresentador, vai ter do lado da câmera o botão de compartilhar a tela, tá bom? Veja se aparece, por Uhum. favor. Peraí que eu vou te Eu vou conceder te aqui de falar. novo. Tá. Mudou alguma coisa aí para Agora você? apareceu, Denis. Agora apareceu. Agora sim. Agora você vai compartilhar a sua tela. Perfeito, Denis. Deu certinho. Agora já foi. Gente, vocês estão vendo aí? Denis, só me ajuda aqui, porque como está aparecendo o sorteio para mim, eu não vejo se todo mundo está respondendo que está ok. Você confirma para mim, Denis? Tá entrando. Está Aí. entrando. Todo mundo tá vendo, né, gente? Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo? Posso seguir, Denis? Pode seguir. Posso seguir? Tá, então tá joia, gente. Ó, Francine, Noêmia, Tatiana, Mariana, Cristiane, Márcia e a Normisa, tá bem? São vocês que estão aí concorrendo ao nosso voucher Serenidade. Vamos lá? Olha, Tatiana! Apareceu para vocês? Demora um pouquinho. Parabéns, Apareceu, apareceu. Denis? Apareceu. Legal. Vanessa, Oi, se estiver Tatiana, você... ouvindo, dá um ok, por favor. Oi, Vanessa, Denis, não ouvi você? a Vanessa está na sala? Ela está na sala, mas está desabilitado o microfone dela. A nossa ligação, a nossa gambiarra aqui, que estava dando certo até agora, caiu a ligação. Mas acho que ela... Aí, Tá. voltou, né, Van? Estou aqui. É que vocês não estão me ouvindo, então eu fiquei quietinha. Agora sim, agora a gente está te ouvindo. É que você falou bastante, né, Van? Descansar um pouquinho, né? Falei. Parabéns, Tatiana. Que delícia. Fico muito feliz que você tenha recebido o voucher desse mês. Que legal, viu? Parabéns. Lembra de tirar uma foto depois e mandar para a gente com o produto, né? Aí a gente, Isso, legal. para a gente poder divulgar depois. Amanhã eu já passo o seu Legal, muito voucher, obrigada. Tati. Parabéns, viu? Obrigada. Muito legal, muito legal. Josi, você passa o slide? Tá com você aí. Tá comigo aqui? Ah, nossa, eu nem sabia dessa surpresa. Vamos lá aqui. Ainda estou compartilhando a tela, vocês estão vendo? Então, Tá. é dia 8 de maio, anota na agenda. De tema, né, Joseli? Isso. Bom, gente, acho que ela não tá ouvindo, mas vamos lá. Estão me ouvindo? Nosso próximo workshop é dia 8 de maio. Você quer que eu siga ou você segue, Van? Pode seguir, que o meu áudio está muito ruim, Joseli. Tá certo, então. Nosso próximo workshop, dia 8 de maio. Como sempre, a gente abre para vocês a sugestão dos temas. Geralmente, a gente já tem uma programação para os workshops, mas sempre aberta para a sugestão de vocês, que é muito importante também. Tá bem? Então, já marca aí na agenda. 8 de maio não vai ter Mercúrio retrógrado. Vai estar tudo melhor, com certeza. Né, Vanessa? Chega de Mercúrio retrógrado, só fica em abril, né? E como a Vanessa falou durante a apresentação hoje, vocês achando legal, a gente pode acrescentar um pouco mais sobre o tema do autismo em um outro momento, né? Então, assim, no nosso grupo de WhatsApp lá, fiquem à vontade de repente, sugerir, de falar sobre os temas, de falar o que vocês gostariam de ver mais neste tema, né? Fiquem à vontade. A gente está aqui em casa, passamos o Mercúrio retrógrado junto, passamos coisas boas juntos e os obstáculos também. Gente, é isso. Obrigada, viu? E para a gente ajuda, porque aí é a dificuldades que vocês estão tendo no dia, nos atendimentos. E aí eu consigo também trazer um pouco de mais informação para ajudar, né? Exatamente. É isso aí.
Maravilha, muito Bom, eu vou bem. encerrar, Deixa eu porque a Vanessa... Oi, Ivan. falar, Joseli. Posso encerrar? Você quer falar? Pode. Então, vamos lá, gente. Encerrando aqui mais uma vez, mais um workshop. Assim, é muito gratificante a gente estar aqui mais um mês com vocês. Obrigada mesmo pela disponibilidade, pelo carinho de todos. Vocês ficaram aqui até o final com a gente, mesmo com todos esses imprevistos. Obrigada mesmo, viu? E a gente deixa aqui uma mensagem carinhosa aí para vocês levarem no coração, né? Tudo que temos que fazer é preservar nossa personalidade, viver nossa própria vida, ser capitão do nosso próprio navio, e tudo será bem. Então, assim, é com carinho que a gente deixa essa mensagem para vocês, e assim, um carinho meu aqui e da Vanessa, né? Vocês que cuidam das crianças autistas, Francine, que tem uma filhinha, tantas outras pessoas que têm parentes, né? Cuidem de vocês também, né? Cuidem das suas crianças, dos seus sobrinhos, dos seus parentes, mas cuidem de vocês também, que é muito importante a gente se fortalecer para fortalecer o outro, né? Nós que somos mulheres, a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, quer cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Mas lembrem-se disso, cuidem também de vocês, porque vocês são a fortaleza, nós somos a fortaleza da família, né? E é isso, gente. Um beijo enorme para todos e muito, muito obrigada, viu? Ai, Normisa, obrigada, Joseli, você é muito especial. Que linda. Abri minha câmera só para falar tchau. Tá. Eu fiz Ivan, até o meu fundo hoje, mas não deu certo. Muito obrigada para todos vocês, de verdade. Um mês maravilhoso, muito obrigada por isso. Eu trouxe aqui o meu símbolo do autismo, toda feliz e não pude aparecer. Mas dá para ver bem. Um pedacinho. Dá para ver sim, não tem problema. Muito obrigada e desejo para vocês um mês com Mercúrio retrógrado, sem Mercúrio retrógrado, não tem importância, porque a vida da gente, tudo fica lindo, maravilhoso, na verdade. Vocês é isso aí, se Deus quiser, nota na agenda. Para a gente falar sobre mais um tema muito legal. Muito prazer compartilhar com vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Posso parar a gravação aqui, né, Vanessa? Boa noite.